Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da sexta temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. O episódio 4 da sexta temporada de Riverdale foi um episódio que finalmente trouxe pra gente o quê? O famoso, o famigerado, o aguardado, o ansiado crossover com Sabrina. Na verdade, a gente teve uma participação bem pequena da Sabrina nesse episódio e a gente vai chegar lá. Esse episódio, então, faz parte do nosso grupo de 5 episódios da sexta temporada que, teoricamente, vão formar uma história única, uma história fechada ali com começo, meio e fim. Mas a impressão que eu tenho é que todos esses episódios são só um grande meio e provavelmente eles não vão ter final. Então esse vídeo de hoje também vai ser conhecido como o famigerado vídeo onde eu falo mal de Riverdale, porque quem aguenta? Nesse episódio, então, que é o penúltimo episódio desse evento especial de 5 episódios, isso significa que no quinto episódio, que por acaso também é o 100º episódio da série, a gente vai ter, assim, um grande desfecho pra tudo isso que aconteceu. Na minha singela opinião, nada vai fazer sentido, Então, assim, e pelo que a gente sabe, o próximo episódio se chama The Jughead Paradox, ou seja, o paradoxo Jughead, e, pelo que deu a entender ali no teaser, o Jug vai estar escrevendo, ou pelo menos alucinando, com tudo isso que aconteceu nesses episódios. Dão ali uma dica, de que a gente tem dois universos que são paralelos, que seria o de Riverdale e o de Rivervale, que é uma coisa que eles já tinham falado quando eles disseram que Rivervale era a cidade sombra de Riverdale. Mas a grande questão que a gente queria saber como se conecta com tudo isso é: o que acontece em Rivervale tem algum tipo de reflexo em Riverdale? Ou o que acontece em Riverdale acontece por conta de algo que aconteceu em Riverdale? Sinceramente, isso é o mínimo que eu espero, porque senão tudo que a gente assistiu nesses episódios foi uma grande perda de tempo e eu não tô afim de perder o meu tempo. Uma coisa que eu falei bastante pra vocês na quinta temporada é que o Roberto, ele é muito bom em criar histórias que tem começo, meio e fim dentro de um episódio, num ambiente controlado ali de um episódio. Inclusive por isso a gente tem episódios especiais tão bons, que são alguns dos meus favoritos de Riverdale. Quando a gente tenta olhar as coisas numa escala um pouco maior, ou seja, dentro de uma temporada de 19 ou 22 episódios, as coisas começam a ficar mais complicadas. E uma das minhas grandes críticas da quinta temporada é que tudo era completamente aleatório, As coisas não tinham conexão, era tudo meio sem pé nem cabeça, parecia que um episódio não tinha a ver com o outro. E isso pra mim é uma grande falha se a gente tá falando de uma série que teoricamente deveria ter continuidade, mas que não tem continuidade nenhuma e os acontecimentos são todos aleatórios. E, infelizmente, é isso que eu tô vendo aqui nessa sexta temporada, nesses 5 episódios dessa sexta temporada. A gente tem episódios que, se você tentar olhar eles por eles são legais, porque afinal eles fazem homenagem a histórias de terror clássicas, a filmes que a gente conhece, a figuras que a gente conhece, o que é muito legal. Mas quando a gente para pra olhar, existe realmente alguma conexão? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Os episódios até agora não são mencionados nos outros episódios, Os acontecimentos não são mencionados. Teoricamente, eles são uma continuação, mas ao mesmo tempo eles não são. Se eles não são uma continuação, eu acho que seria melhor a gente ter episódios que fossem ainda mais individualistas, ou então as coisas realmente deveriam ter algum tipo de continuidade, e o que quer que seja a explicação que a gente vai ter no último episódio, ou seja, no episódio 5, teria que conectar todos esses acontecimentos. Eu sinceramente acho que isso não vai acontecer, porque eu já me tornei cética a esse ponto, mas quem sabe não é dessa vez que o Roberto vai surpreender a gente. Mas provavelmente não. Nesse episódio, então, eu sei que muitos de vocês gostaram, mas eu vou, assim, dar a minha opinião sincera, porque eu terminei esse episódio praticamente com uma maquiagem de palhaço prontíssima na minha cara, porque eu sinto que a gente foi feito de otário pelo Roberto nesse episódio. Rolou todo um fuzuê pela presença da Sabrina, porque finalmente é o crossover que a gente sempre esperava, e nananã, e explicações, e como é que a Sabrina vai estar viva, a gente criou teorias, e aí chegou lá e não era nada. Talvez vocês vão olhar e falar: pô, Alice, mas você foi bem otária, porque depois de 6 temporadas você ainda não aprendeu que esse é exatamente o jeito do Roberto? Pois é, acho que depois de 6 temporadas eu realmente não tinha aprendido, e agora talvez, quem sabe, a lição vai entrar na minha cabeça. Eu acho que talvez se eles tivessem feito um fuzuê menor em relação à presença da Sabrina, não teria sido tão decepcionante quando a gente descobre que ela aparece durante 5 minutos da série, se muito. Não explica nada, A explicação do porquê ela tá lá acabou ficando numa cena deletada que o Roberto postou no Instagram dele, Uma cena deletada de Sabrina que o Roberto postou no Instagram dele, mas que no final das contas não leva pra lugar nenhum.
Então, é lógico que foi muito legal ver a Sabrina ali, é lógico que foi muito legal ver esses universos colidindo. Eu amo a Kiernan Shipka, é muito engraçado ver ela em Riverdale. Ela continua sendo a Sabrina daquele jeitinho, que é muito diferente do tom que a gente tá acostumado em Riverdale. Eu acho que ver ela ali naquele contexto da Cheryl, deu pra ver como as duas séries eram super diferentes, né? E principalmente como a personagem da Sabrina, ela destoa bastante dos personagens que a gente conhece em Riverdale, né? Então eu achei muito legal ver isso. Obviamente amei ver a Kiernan de volta como Sabrina, mas assim, pra mim foi, entendeu? Foi decepcionante. Sabe, pra mim foi decepcionante. Eu acho que teria sido muito mais legal se ela tivesse participado do episódio inteiro, se a história inteira tivesse se conectado com algo que ela estava contando, já que aparentemente ela só vai aparecer nesse episódio. Poderia ter sido um crossover de fato. E já que a gente tá falando de uma série de episódios que se desprende teoricamente da história principal de Riverdale, eles poderiam ter se esforçado mais pra fazer uma história mais legal e incluir mais ela dentro dessa história. No final das contas, o episódio dessa semana se focou bastante na Cheryl e na história da família Blossom, principalmente na Abigail, que é uma personagem de 1800 que a gente já tinha ouvido falar lá na 5ª temporada. A Abigail é uma antepassada da Cheryl, que foi queimada como bruxa e sofreu várias injustiças. Então, nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Uma coisa que foi legal é que a gente se aprofundou mais nas maldições que a família Blossom sofre, principalmente que a Cheryl carrega. Então, a gente descobre que tanto a maldição dela, achar que ela nunca vai encontrar o amor verdadeiro, que ela vai ficar sozinha pra sempre, quanto a maldição dela de ter que ficar confinada a Thornhill para que nada de ruim aconteça, essas duas maldições foram criadas em situações específicas, uma em 1800 com a Abigail e a outra em 1957 com a Poppy, que é uma outra antepassada da Cheryl. Esse episódio também me deixou um pouco Nazaré confusa na questão de qual é a conexão da Nana Rose dentro dessa história, porque teoricamente a Nana Rose deveria já existir lá em 1957, mas ela não é citada, ela não é mencionada, não se fala dela, e aí, enfim, ela já conhece essa história, a Cheryl tá recontando a história pra ela, porque elas vão fazer um feitiço ali de transferência, né? Então elas vão transferir o quê? A alma e a pessoa, que é a Nana Rose, para o corpo da Cheryl, que na verdade é a Abigail, e a Abigail para o corpo da Nana Rose, porque assim ela pode finalmente morrer, já que dentro de todas essas maldições, uma delas foi ela se tornar imortal. A gente então conhece a história da Abigail e da Thomasin, que é aparentemente uma antepassada da Toni, que se envolveu com a Abigail em 1800 e bolinha, e elas acabaram indo parar no caminho de um feiticeiro psicopata que quer se casar com a Abigail, e aí as duas acabam tendo que enfrentar ele. A Thomasin morre e a Abigail recebe essa maldição depois que ela mata o Fen. Em teoria seria um antepassado do Foca, mas eu não sei até que ponto essas histórias realmente se conectam. E aí então, aí nasce a história. Além dele ter amaldiçoado ela pra ela sempre ficar sozinha e nunca encontrar o amor verdadeiro, ele também amaldiçoou ela com a vida eterna. Então a partir disso ela se torna imortal, e aí quando a gente conhece a Poppy em 1957, a gente descobre que na verdade ela é a Abigail, que, né, pra evitar chamar atenção, se passou por uma outra pessoa, criou uma outra identidade, uma outra persona e virou a Poppy. E aí a gente vê que a Poppy era disruptiva, assim como a Abigail foi no seu tempo também, e ela dava conselhos para as esposas de Rivervale por questões e problemas que elas tinham no casamento. Só que ela acaba se envolvendo com a Bitsy, que aparentemente é uma antepassada da Beth, e aí as duas têm ali um caso, mas o esposo da Bitsy, que é o Jack, se eu não me engano, que seria o antepassado do Jughead, não fica nada feliz, e aí eles prendem ela com acusações de comunismo. E aí depois que, enfim, ela acaba ajudando a Bitsy com o nascimento da segunda filha dela e tal, não sei o que, e aí a forma de perdoar ela é confinar ela a Thornhill e jogar essa maldição de que ela vai sempre ter que ficar dentro da propriedade dela pra ela não poder se misturar ali com os problemas e as questões de Rivervale, porque eles acham que ela tem a sua própria agenda de interesses, né, e não está ajudando de verdade o bem maior, assim, de todas as pessoas. Então a gente percebe que a gente tem alguns elementos que se repetem nas histórias, desde a maldição até o fato de que a Abigail e a Poppy, e depois mais pra frente a Cheryl, se envolveram com uma outra mulher, né, então eu acho que existe essa crítica à forma com que mulheres que amam mulheres são vistas pela sociedade em diversos momentos diferentes do tempo, principalmente porque atualmente Shoni
no more, né? Na verdade, eles nem mencionam a Tony nessa nova realidade, o que, de novo, me falta aí essa conexão. Mas antes mesmo de Riverdale, Tony e Cheryl já não estavam mais juntas, então a gente já tinha esse problema. E aí, meus amigos, eu vou falar pra vocês as minhas impressões, e é claro que vocês não precisam concordar comigo, mas eu sinto que eu preciso contar pra vocês porque que no final das contas eu achei que não foi legal. A Sabrina e a Cheryl fazem esse feitiço de transferência e, teoricamente, a Nana Rose deixa o corpo dela, vai para o corpo da Cheryl, que é o corpo da Poppy, que é o corpo da Abigail, e a Abigail, que está no corpo da Cheryl, vai para o corpo da Nana Rose e, finalmente, ela pode morrer. Porque como ela tinha sido enfeitiçada, ela não poderia morrer e ela se tornaria imortal. Teoricamente, nunca existiu uma Cheryl, né? Ela foi, de novo, uma outra persona criada, e a Cheryl o tempo inteiro é a Abigail. Eu quero entender como é que isso vai ter uma conexão com Riverdale, se é que vai ter uma conexão com Riverdale, ou se simplesmente essas são histórias e aí existe a lenda de que a Abigail nunca morre, mas talvez em Riverdale isso não seja verdade, e sim somente as histórias das antepassadas da Cheryl, o que pode ser o caso, porque a gente já tinha ouvido falar de uma Abigail Blossom lá na 5ª temporada, né, que inclusive foi o que fez a Cheryl querer se separar de Riverdale de uma vez por todas. E aí, então, a gente tem a Abigail trocando de corpo, e então quem mora no corpo da Cheryl agora é a Nana Rose, entendeu? Eu já falei pra vocês, eu não gosto de ofender idoso, mas nesse caso, entendeu? Dá muita vontade, porque eu não aguento mais a Nana Rose. Então eu tô em dúvida de qual foi o resultado disso, e de novo, qual vai ser o impacto desse resultado pra história? Vai ter algum impacto? Existe algum reflexo que isso vai ter, que seja no próximo episódio ou em Riverdale de uma forma geral? Já que essa é uma cidade sombra, será que tem algum resultado disso? Será que tem algum impacto disso? Então essa é uma das minhas dúvidas para começo de conversa. A gente tem um momento onde a Abigail retorna ali pro corpo da Nana Rose, e aí ela morre, e aí ela vai pro além, e no além ela vai encontrar a amada dela, que é a Thomasin, que foi tirada dela pelo Fen lá e tal, né, que era esse caçador que queria se casar com a Abigail e tudo mais. E aí elas finalmente vão poder ser felizes no além-vida, né, então é meio uma vibe Nick e Sabrina, né, que não conseguiram ficar juntos na vida viva e vão ficar juntos ali no além. Então é isso que acontece. Eu vou falar que uma coisa me incomodou muito nessa história, que poderia ser uma história muito bonita. Cheryl e Tony, elas estavam destinadas desde sempre, porque as antepassadas delas se amaram e tarará, e é muito bonito porque elas finalmente vão poder se reencontrar e tudo mais. Legal, mas eu acho que isso perpetua um problema que Hollywood e a cultura pop de uma forma geral tem com casais de mulheres, que é nunca dar uma história feliz pra elas, né? É lógico que a gente tá falando aqui de uma série onde coisas trágicas acontecem com todos os casais, eles terminam e voltam, beleza. Mas a gente já sabe que existe uma diferença na forma com que eles lidam com os casais hétero e com que eles lidam com Shone, né? E Shone é o único casal que até agora não teve praticamente nenhuma interação, a gente tá sobrevivendo de migalhas em relação a esse casal, fora todas as questões que já existem de Shone viver um eterno queerbaiting do Roberto desde sempre. E aí a gente adiciona nisso o fato de que basicamente esse episódio diz que o casal só vai ser feliz depois da morte, né? O único jeito é as duas terem uma morte e aí elas vão ser felizes no além porque elas não conseguiram ser felizes. Mas eu acho que dentro do contexto de Riverdale parece que só perpetua essa ideia de que em vida a gente não vai ver Shone e Shone só vai poder ser feliz quando as duas, tipo, abrirem mão da vida, sabe? Não existe a representação de um casal desses vivendo uma vida feliz. E assim, é óbvio, eu entendo, era um casal de 1800, a história, a vida era muito diferente naquela época, tudo era diferente, eu entendo isso. Mas essa ser a mensagem desse episódio, no final das contas, eu só fiquei, tipo, sabe, contando todo o histórico da série, contando tudo que a gente sente falta de ver de Shone há pelo menos quase uma temporada e meia aí, né? Desde aí o começo da 5ª temporada. Honestamente, eu não sei. Eu fiquei com uma sensação esquisita, sabe? Tipo, uns sentimentos mistos, assim, quando acabou. Porque eu achei muito bonita a história delas, e eu achei muito bonito o casal, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco incomodada com a forma com que essa história foi colocada ali, né? Tipo, é um final feliz, mas ao mesmo tempo é um final bem amargo, assim, né, do tipo, agora que elas estão mortas, elas vão poder ser felizes, beleza, mas, puxa, né, a gente poderia ter visto elas sendo felizes antes. Então, confesso que não me agradou, e aí, somando tudo isso com o fato de que a Sabrina apareceu durante 5 minutos, e aí ela só faz uns comentários tipo, bruxas não morrem, né, eu tô aqui viva, porque a tia dela fez lá um feitiço pra ajudar a trazer ela de volta e tal, e aí tem muita gente falando assim, mas será que isso não significa que o Roberto vai trazer Sabrina de volta, talvez dessa vez com a Warner e tal? Eu tenho
tenho certeza que isso é uma vontade do Roberto, mas honestamente eu já falei isso pra vocês, eu preferia que eles deixassem Sabrina de lado. Eu acho que a última temporada, o problema não é o final, eu acho que a última temporada já não foi tão boa assim, já teve vários problemas, e eu tenho medo de que trazer de volta só vai piorar esses problemas, sabe? Eu acho que eu sou um pouco cética em relação a tudo isso, então eu não gostaria, eu acho que deveriam deixar a Sabrina quieta. Foi muito legal ter a participação dela, e eu também não sei se a Warner investiria nesse momento, sendo que Riverdale tá, assim, respirando por aparelhos, entendeu? Eu sinto que a gente tá caminhando pros finalmente de Riverdale. Se essa não for a última temporada, a sétima, 90% de certeza vai ser a última temporada, e aí ele vai trazer Sabrina de volta agora, tipo, quando essa série tá acabando. Eu acho que ele deve encerrar esse ciclo do Artverse na TV. Foi muito lindo enquanto durou, né? Eu já tô falando como se tivesse acabado, mas foi muito lindo tudo que aconteceu. Mas eu acho que o Roberto tem outros projetos, a gente sabe que ele tá com Pretty Little Liars, ele tá com True Blood, a HBO Max tá apostando nele pra outras coisas, então eu acho que talvez ele deveria se focar em outras coisas e deixar isso pra lá. Então eu honestamente não vejo isso. Da mesma forma que aquele episódio da Josie pareceu muito um piloto de uma série, não veio aí. Então eu acho que a Sabrina, ela deveria continuar morta e enterrada, coitada. Ela já foi revirada ali do túmulo pra aparecer nesse episódio. Confesso que foi decepcionante pra mim, sim. Ao mesmo tempo que foi legal, de novo, sentimentos muito mistos, porque foi muito rápido. Eu acho que eles desperdiçaram o potencial e criaram um hype absurdo em cima de uma parada que não era tudo isso, né? Sendo que a história dela nem foi tão conectada assim com a história do episódio, porque o episódio foi focado na Cheryl, né? E, enfim, nas antepassadas dela. Então, assim, sinceramente, eu achei decepcionante. Eu não gostei desse episódio, achei ele decepcionante. Eu sei que tem muita gente que gostou, porque eu sei, conta uma história da Cheryl, tem um foco em Shoni, beleza. Mas eu acho que no final das contas não rolou pra mim. Mas tá tudo certo, né? A gente tem opiniões diferentes. Vamos ver o que o episódio 100 vai trazer pra gente, se ele vai realmente amarrar toda essa história. O que vai acontecer a partir de agora em Riverdale, né? Depois desses 5 episódios, esse evento de 5 episódios, qual que é o futuro de Riverdale? O que realmente tá acontecendo? Quais são as conexões? A Beth e o Art estão vivos? O que aconteceu com a explosão? Enfim, muitas perguntas que eu acho que vão ser ainda maiores depois do episódio da semana que vem, que é o último episódio de Riverdale no ano. E aí a gente tem que ver quando é que a sexta temporada vai retornar, mas assim, em algum momento ali, provavelmente do primeiro trimestre de 2022. E aí, assim que eu souber, eu compartilho com vocês lá nas redes sociais, então me segue por lá. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!